Tá em casa comendo bastante besteira, a gente sabe que mais docinhos, jujuba, chocolate, e aí? Mas será que a escovação está sendo correta? Será que você está cuidando da maneira certa? Para tirar todas as dúvidas, a gente convidou, né, a dentista Laísa Andrade, que vai dar essas dicas aqui pra gente. Já está aqui com a gente, Laísa. Primeiramente, bom dia, seja muito bem-vinda ao Manhã da Gente. Bom dia, tudo bom? Obrigada pelo convite de estar aqui podendo passar algumas dicas para os papais. Pois é, viu, gente? Já teve a oportunidade de fazer uma matéria, né? Uma reportagem com a Laísa. Conheci o consultório dela, cheio de bichinhos. Tudo para chamar a atenção da criançada. Inclusive, você trouxe um coleguinha, né? Tudo para deixar a criança mais tranquila. Eu trouxe aqui Dentsauro, que ele é o cargo-chefe do meu consultório. As mamães que já foram lá conhecem bem esse dinossauro. E tudo faz com que a criança fique um pouco mais relaxada no ambiente do consultório odontológico. Sim, traz esse mundo lúdico, né, para dentro do consultório e a criança fica encantada mesmo. Mas, Laísa, qual é a idade correta que eu preciso começar a levar meu filho ao dentista? Acho que essa é a dúvida de muita mamãe e de muito papai também. Isso. A idade correta de começar as consultas periódicas, né, preventivas, é assim que começa a nascer os primeiros dentinhos. Então, assim que seu bebê começar a sair os dentinhos de leite, a indicação é que já vá no odontopediatra para que sejam realizadas todas as orientações, tirar todas as dúvidas de como é que deve ser higienizado aqueles dentes, porque a partir do nascimento já deve ser sim escovado. E olha só, então é bem óbvio, né? Se tem dente, precisa de dentista. Porque muita gente diz assim, ainda é o dentinho de leite, não vou dar tanta importância. Isso é errado. Exatamente. Temos um mito muito falado por aí que criança não precisa ir no dentista, mas está errado. A criança precisa sim, a criança pode ter sim lesão de cárie e o indicado é que seja realizada a escovação assim que começar a nascer os dentinhos. Agora falando da escovação, aquele creme dental que a gente vê lá no supermercado, que é de bichinho, de princesa, que tem um sabor diferente, esse é o mais indicado para a criançada mesmo? Essa também é uma ótima pergunta. É uma dúvida muito frequente das mães se a criança deve usar flúor ou não. Porque muitos profissionais, ainda que não são da área da odontologia, indicam o uso de pasta sem flúor. E isso é completamente errado. Então, sempre que você for comprar a pasta do seu filho, preste atenção se ela contém flúor ou não. E também ter atenção sobre a pasta dos adultos, que no caso das crianças, elas devem usar 1.100 ppm de flúor. E a dos adultos, ela contém em média 1.450. Isso tá lá na embalagem, né? Então repete pra gente, é 1.000... A criança ela deve usar uma pasta com 1.100 ppm de flúor. Tá, então tem que olhar isso lá na embalagem, porque se for a mais, pode prejudicar. Se for a mais, ela vai estar ingerindo um pouco mais de flúor para a idade, o indicado, né, para a idade. Isso aí eu não sabia. Eu não sabia. Até mesmo que a criança acha o creme dental tão gostoso que ela não cospe, né? Ela engole. E quando elas vão crescendo, muitas querem usar a dos pais. Então, tem que ter esse cuidado. Dependendo da idade da criança, qual pasta usar e a quantidade. Por isso que é importante a visita logo cedo no odontopediatra. Para receber todas essas informações. Agora, Laísa, saindo do creme dental para o enxaguante bucal, né? Tem o gostinho, né? Alguns de tutti-frutti, morango, enfim, a criança fica ali também tentada a engolir. A partir de quantos anos meu filho pode usar o enxaguante bucal ou não precisa? O enxaguante bucal na infância eu não costumo indicar. É optativo, mas nos casos de criança pequena não é indicado. Agora, se você for fazer o uso, você pede sempre sem o álcool. Sem o álcool, né? Isso. Certo. E o fio dental? A gente tá aproveitando aqui para tirar todas as dúvidas, porque eu sou mãe, né? Eu tenho criança em casa, sei que tem que estar assistindo. Gostaria muitas vezes de fazer essa pergunta, então me coloco no seu lugar, viu? O fio dental precisa também? O fio dental é sim indicado na criança e muitas mães também acreditam que pelos dentes de leite eles seriam um pouquinho separados, não há necessidade, mas é indicado e do hábito se constrói uma higiene bucal satisfatória. Então, começar desde pequeno a passar o fio dental, existem fios dentais específicos para criança, vende na farmácia, que eles têm uma haste e aí facilita o uso da criança. Então, é indicado sim o uso do fio dental. Para a fase de bebê, né? Como eu devo fazer a higienização? Eu já vi que tem uma escovinha que você encaixa no dedo, né? É indicado? Como é que tem que ser feito? Ou com a lãzinha de algodão? Como é que se faz essa higienização? Aquela dedeira, né, como é chamada popularmente, ela não é indicada para escovar o dente. Aquilo ali a gente usa para massagear quando está nascendo os dentes,
aliviar os sintomas da criança. Mas assim que nasce o dente é indicado uma escova mesmo, a menor, cerdas macias, a cabeça pequena, arredondada. Não deve usar gaze também. Assim que tem o dente, deve ser escovado já com o flúor. Sempre lembrar da pasta com o flúor. Perfeito, perfeito. Agora, Laísa, vamos para a prática, né? Você trouxe o dentossauro, é isso? Dentossauro, isso. Dentossauro, né? Para fazer essa demonstração de como a gente deve fazer, como essa escovação tem que ser lá na minha casa, né? Na casa de quem está assistindo a gente. Então, mostra pra gente, faz essa demonstração aí, pra gente aprender de uma vez por todas. Sempre no consultório, né? Durante a consulta preventiva, principalmente na primeira consulta, a gente tem um primeiro momento, que é o momento da escovação supervisionada. Então, as crianças, elas vão aprender a escovar o dente na prática, e a gente mostra no boneco e depois elas realizam lá na pia. Sim. Então, o primeiro movimento é o movimento o de bolinha. Você vai pegar a escova e vai fazer as bolinhas. Lembrando que tem que ser em todos os dentes, tanto na parte inferior quanto na parte superior. E depois da bolinha, você vai fazer o trenzinho em todos os dentes também, até lá atrás. Essa aqui é a maior dúvida da criança, né? Que é quando vira a escova e faz na parte de cima. E aí, por último, a vassourinha. Vamos varrer os dentinhos atrás, todos os dentinhos e a língua, não pode esquecer. Olha só que maravilha, né? Bolinha, trenzinho e vassourinha, tá? Tudo ali na linguagem da criança, né? Para você ter passar confiança. Para aquela criança que não gosta de jeito nenhum, porque tem criança que parece que tem um trauma de escovação, né? Ela grita, ela chora. Eu tenho uma de 3 anos que é desse jeito, né? Então, qual é o caminho da gente passar, que é uma coisa boa, Laísa? A escovação, ela deve ser, não deve ser dispensada em nenhum momento, em nenhum dia, né? A criança, ela não pode passar nenhum dia sem escovar os dentes. Então, Com eu digo que muito frequência? Depende da idade. No caso dos 3 anos, já dá para fazer as 3 vezes. 3 vezes. De manhã, de tarde e de noite. Que geralmente já tá conhecendo o doce. Então, o que eu costumo dizer às mães é a questão de passar no momento de tranquilidade. Coloca uma música para tocar, ou começa com a brincadeira. Mamãe vai escovar o dente, agora é a vez dela. Como ou se pega chama? Um bonequinho que tem em casa. Como e faz se chama o que sua você filha? fez. Malu. Malu. Então, Malu vai escovar o dente de mamãe e agora é a vez de mamãe escovar o dente de Malu. Coloca uma música que ela goste, digamos, de 1 minuto. A brincadeira é escovar até terminar a música. Ou condicionar mesmo. Você tem que escovar para depois ter acesso àquele brinquedo que você gosta. E assim, uma construção de hábito mesmo. A gente só não pode desistir. Se a criança ela se alimenta todos os dias, ela tem que escovar os dentes todos os dias. E também eu acho que uma dica importante é o adulto não trazer traumas da ida ao dentista. Ah, se você não escovar, eu vou levar você no dentista e lá ela vai colocar o motorzinho. A criança já cria um pânico, né? Exato. Não podemos nunca ameaçar as crianças em relação aos profissionais. Se você não fizer isso, você vai levar uma injeção. Se você não fizer aquilo, você vai no dentista. E não ser como um medo. Exatamente. As suas experiências, elas não podem ser passadas para a criança. Antigamente, os adultos eles não tinham acesso à odontopediatria, não era uma área tão divulgada na odontologia. E a gente acredita que com o passar dos anos é uma área que está chegando cada vez mais e está tendo cada vez mais espaço. Então, sempre que você precisar levar a criança, mostrar que aquilo vai ser um momento bom. Ah, você vai conhecer a tia dentista, você vai lá, você vai adorar, você vai brincar, você vai ganhar brinquedo. E assim também em casa, nada com ameaça, né? Se você não fizer, você vai apoiar. Essa não é a indicação. A indicação é sempre tentar conquistar a criança. Assim como no consultório a gente consegue condicionar, em casa os pais também conseguem. Agora, Laísa, férias, né? O mês já está acabando, mas elas ainda estão em casa, né? Come doce, o horário muda toda vez. Você falou aí de escovar 3 vezes ao dia, né? Que é o ideal. Mas se come doce, tem que escovar? O ideal é que quando aumente, né, o consumo de doces, aumente também a escovação. Um tempo após que tenha consumido esse doce. Geralmente no final de semana tem alguma festinha, então assim, escova as 4 vezes, porque o doce de fato ele é pegajoso, fica lá no dente. E é é a causa, né, das lesões de cárie. Então assim, sempre que tiver muito doce, muito chocolate, muito biscoito nesse tempo de férias, aumentar aí a escovação e ter responsabilidade de não esquecer.
Achar que a criança está em casa, não precisa fazer ou deixa para depois, tem que ser feito. Perfeito, perfeito. Eu sei que ainda tem várias dúvidas, a gente vai fazer só uma pausa na nossa entrevista. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo aqui com a Laísa, né, odontopediatra, daqui a pouquinho, tá certo? Agora eu vou fazer uma pausa, porque eu quero dar uma dica.